Olá, meus amores. E aí? Mais uma semana, como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Que Manu espera que tenha sido, né? Vamos iniciar hoje com a aula de português. Nós iremos hoje trabalhar ortografia, página 34 do nosso livro. E hoje também nós iremos trabalhar caligrafia, mas não será no livro de vocês. A gente vai trabalhar caligrafia no caderno, certo? Depois da explicação, a Manu vai colocar um texto e vai explicar como é a atividade, tá certo? Então vamos lá, peguem um livro de vocês de português e abram na página 34. Pegaram? Pronto. Antes de iniciar, a Manu vai ler um poema. Vou colocar ele aqui, certo? Ele é pequenininho e é sobre o nosso assunto de hoje. Então, bora prestar bem atenção, tá? Para responder o que eu vou perguntar para vocês. Então, vamos lá. R de receita. O rato fez macarrão com o cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapo. Depois veio o avestruz e papou tudo. Credo cruz. Minha gente, que povo faminto, não é? E tudo por conta de um cordão. Já pensou que poema? Nesse poema a gente usou algumas palavrinhas que contêm a letrinha R. Vocês perceberam nisso? E é sobre isso que nós iremos falar hoje, não é? Então, hoje a gente vai ver o quê? O uso do R sozinho e do RR, certo? Então, vamos lá. Vejam. O R, ele pode ser dito de duas formas. De uma forma forte e de uma forma branda. Então, o R forte, ele vai ter o som do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. O R fraco, ele brando, é Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Então, tem que ter bastante atenção, tá? Então, vamos às regrinhas. No livro de vocês vai iniciar falando sobre o R inicial. Então, o R no início da palavra, ele vai ser sempre forte, do Rá. Rá de rato, certo? Agora, preste bastante atenção no que tia Manu vai falar agora. Não se usa em hipótese alguma o RR no início ou no final de palavras. Nunca. Não existe nenhuma palavra que se inicie com RR e nenhuma palavra termina com RR. Então, presta bastante atenção a essa regrinha, tá certo? Para não cometer erro. Certo? Então, vamos continuar. O RR, ele é forte quando ele está entre vogais, certo? Quando eu digo a palavra burro, o RR, ele está entre duas vogais. Então, o som, ele é forte. Quando eu digo carroça, o ró é forte porque ele está entre duas vogais, certo? Então, o RR entre duas vogais, ele vai ter o som forte. Um R só entre uma consoante e uma vogal, ele também vai ter o som forte, certo? Entre uma consoante e uma vogal. No livro de vocês tem um exemplo aqui, ó. Genro, guarda. Por quê? Porque tem uma vogal e uma consoante. Agora, no meio de duas vogais, vai ter som fraco. Um R só. Então, quando eu digo a palavra pirata, certo? É fraco. Pirata. Farinha é fraco. Certo? Se eu colocar dois R's chamando, vai ficar pirata. Existe essa palavra pirata? Não. Existe a palavra farinha? Nesse contexto de farinha, não, né?
Então, comparando entre vogais. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, eu vou colocar para vocês algumas palavras, preste atenção. Essas palavras, a diferença de um R só com dois R's. Então, quando eu digo a palavra aranha, aranha com um R só, fica fraco. Aranha. Agora, se eu colocar dois R's, como é que eu vou ler? Arranha. Perceberam a diferença do ra e do ra entre vogais? Então, entre vogais, um R só é o som fraco. Dois R's entre vogais é o som forte. Outro exemplo, com um R só. Carinho. Se eu colocar dois R's. Carrinho. Certo? Então, atenção. Um R só, no início da palavra, o som é forte. Um R só, no meio de vogais, o som é fraco. Dois R's, o som é forte, tanto no meio da palavra, quanto ele junto da consoante e das vogais, que é no caso do que tem no livro de genro, forte, honra, certo? Então é isso, super fácil, não é? Então vocês vão dar mais uma lidinha no que tem aqui, que no livro de vocês é bem resumidozinho. Então a Manu trouxe mais alguns exemplos, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a atividade da página 34 e 35, certo? E vão fazer também o texto que é sobre pesquisa das palavras, super fácil, mas vocês vão pegar o dicionário, quem não tem dicionário, vai no Google, pesquisa as palavras da página 36, que é divertimento, brinquedo, divertido e brincar. Vai pesquisar o que significa essas palavras e vai colocar aqui o significado da página 36. E na página 35 e 34 é relacionado ao uso do R. Tá certo? Pronto. Então, hoje a gente falou sobre essa parte de ortografias, que é ortografia, que é o uso do R, não é? Então, o R sozinho ou o RR, certo? Vai também uma atividade hoje no caderno. Hoje a gente só vai usar o livro de português, mais o caderno. Tia Manu vai estar colocando aqui um texto para vocês, ele é curtinho, e a atividade para ser respondida. Com relação ao texto, vai ter a atividade e vai ter uma produção de texto, tudo no caderno. Então, você vai copiar o texto, as perguntas, responde e depois produz o texto, certo? Vai ser nossa atividade de hoje relacionado à caligrafia, produção textual e português no livro, tá certo? Beijocas de tia Manu e até amanhã.